Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Damos seguimento à informação. Vamos de seguida acompanhar um espaço de análise em que a jornalista Olívia Massango está em conversa com, portanto, Severino Ngüenya e fala sobre os desenvolvimentos do diálogo político, ou melhor, o novo modelo de diálogo político no país. Para acompanhar já a seguir. Muito bem-vindo ao Espaço Análise, onde temos como convidado o académico e filósofo Dr. Severino Ngüenya. Muito bem-vindo a este espaço. Muito obrigado. Dr. Severino Ngüenya, vamos analisar a nova etapa do diálogo político e que foi anunciada esta nova etapa pelo Presidente da República no passado dia 3 de fevereiro, que implica essencialmente prescindir dos mediadores internacionais e reduzir ou substituir a equipe de diálogo político. Como é que analisa esta mudança que já vai no seu terceiro modelo? Olha, primeiro, apesar de eu estar num fórum que se quer analítico, né, de análise dos eventos políticos nacionais e com uma componente talvez internacional, eu quero dizer que eu não sou analista. E se tivesse que autodefinir-me, diria que, como filósofo, sou mais um utopista, entendendo utopia como a verdade da manhã. Esta é uma velha definição de Victor Hugo. Então, estou interessado no que acontece, na medida em que isso me permite de pensar, talvez com um certo conhecimento de causa, aquilo que se deve fazer, o que seria necessário fazer. Quando houve a primeira semana de tréguas, ou as tréguas de uma semana, elas coincidiram com o momento em que muitas empresas fecham para ir para férias. E fecham porque muitas empresas são portuguesas, então vão passar o Natal com os pais, com as famílias, na África do Sul, ou na Itália, ou em outros países. Mas também fecham porque é preciso fazer repousar as tropas para que elas voltem com mais vigor e com mais calor. Então tive muito medo que também a trégua fosse um momento de pausa para que os militares viessem com mais energia e mais força que seria destrutor. E depois a trégua prolongou-se por 2 meses. Então dissemos que era preciso respirar. Eu até lancei uma mini ideia que era importante que os académicos deixassem de assistir ao que acontece e que tomassem a iniciativa de propor alternativas possíveis. E que fosse bom que nos reuníssemos e tentássemos ver que modelos, que alternativas, que estradas podíamos percorrer para que fôssemos mais partícipes na sorte do país que é o nosso e não nos limitássemos nem a análises, ainda menos a críticas, como tem sido a nossa atuação e a nossa presença no debate político nacional. E esse apelo foi bem percebido? Eu tenho a impressão que algumas pessoas tentaram se aproveitar disso, os que estão ligados aos partidos políticos, quando ouviram, tentaram, não querem estar fora de nada, outras têm muito medo, têm muito receio, outras pensam o que é que vamos ganhar com isso, mas eu queria que isso fosse um espaço cidadão, que as pessoas se encontrassem, não houvesse nenhuma cooperação internacional, não houvesse a partida nenhum partido político, mas ao mesmo tempo que todos fossem informados. E que fosse um lugar que nos encontrássemos não com preocupação de militância por um partido, mas militância pela paz e pelo país que é o nosso, que é Moçambique. As pessoas, umas foram dizendo sim, mas, há um medo, há um receio, de um lado pelas práticas que têm sido nossas e comuns em Moçambique desde há muitos anos, mas por outro lado, entre uma cobardia que nos habita, um medo excessivo e até ver perseguição, intolerância lá onde praticamente há espaço para que a gente possa fazer as nossas ideias. E quando esse espaço não existe, ninguém vai nos dar. Temos que reivindicá-lo, temos que conquistá-lo e só com ousadia que podemos fazer. Esta ousadia não esteve presente, depois os eventos precipitaram-se, ainda bem, e então praticamente se um debate e nossa intervenção tem que haver, não é tanto para aquilo que eu pensava organizar este fórum com pessoas para discutirmos, mas tem que ser para ver o que vai acontecer depois, o que temos que fazer depois, porque o que vamos fazer agora, se por acaso chegarmos a um acordo de paz, é uma paz que eu chamo de negativa. Quer dizer que é uma ausência de armas, é uma ausência de disparos, de mortes, etc. Mas uma verdadeira paz tem que ser a construção de um espaço social e político em que as pessoas tenham ou possam ver satisfeitas as suas necessidades materiais, espirituais, económicas, religiosas e etc. E a construção dessa paz positiva é um trabalho a construir e não vai ser feita pela assinatura dos acordos entre os beligerantes. E o que seria necessariamente uma paz negativa?
quer dizer, uma paz negativa seria uma paz em que as armas calassem, em que nós pudéssemos de facto circular, quer dizer que é importante, que é paz, não é? Mas no fundo, sem satisfazermos as razões pelas quais as pessoas entram em conflito. E satisfazer-se-ia simplesmente a parte que foi beligerante. Mas a guerra toca não simplesmente aqueles que têm armas na mão. Destruímos infraestruturas, destruímos casas, matamos pessoas, criam inimizades entre pessoas, grupos, sociedades e etc. Então, uma verdadeira... Olhando para este diálogo político em que existe interesse das partes, qual seria a diferença entre os interesses das partes e os interesses do povo moçambicano? Olha, isto é o grande medo e o grande receio que eu tenho. É que nós sabemos que entre a Frelimo e a Renamo houve uma espécie de acordo. Eu vi na STV um representante da Renamo e Manica que diziam podem circular, eu vou para os distritos, irmãos, não sei o quê. E estava muito contente, parecia que tinha encontrado de facto uma solução possível. Isso é ótimo, não há nenhuma dúvida que é ótimo. Mas em que se acordaram? O que houve cedências recíprocas? Cedências de quê e de que tipo? Imagine só que as cedências fossem de tipo econômico, que a gente cedesse uma província, um corredor, uma mina de ouro, etc. Isto satisfaria os homens da Renamo e satisfaria os homens da Frelimo, mas não satisfaria necessariamente o povo de Moçambique. O povo de Moçambique estaria satisfeito parcialmente, porque de um lado a parte negativa teria encontrado uma solução, mas a parte positiva, a reconstrução das casas, as habitações, o acesso à escola, à saúde, às infraestruturas, a igualdade, digamos assim, de possibilidades ao acesso ao mercado económico do trabalho, da educação, etc., não seria satisfeita. Então estaríamos numa paz negativa para todos, mas positiva simplesmente aqueles que foram beligerantes. Então, uma das maneiras de mostrarmos que estamos a encaminhar em direção à democracia é dizer em que as partes se acordaram. E ligado a isto, há uma preocupação que é real. É que, pelos vistos, o Presidente da Câmara disse numa entrevista esta semana, há de haver toques na Constituição. Ora, o que nós temos assistido na democracia moçambicana e nas democracias internacionais é que nós limitamos-nos a ir votar cada 4 ou 5 anos, dar praticamente uma assinatura em branco, um cheque em branco aos governantes para fazerem e desfazerem. E hoje, a teorização da filosofia política pergunta-se como é que a gente pode repassar o poder aos cidadãos. Significa o quê? Que é necessário criar mecanismos para que as pessoas possam de facto participar na tomada de decisões dos problemas que lhes dizem respeito. E nesse sentido é a favor de uma transparência sem limites? Quer dizer, sou a favor de uma transparência dos acordos que foram assinados para sabermos o que é que isso significa, mas uma das razões pelas quais as populações deveriam participar, os partidos extraparlamentares deveriam participar, os intelectuais deveriam participar, a sociedade civil deveria participar, é que na reforma constitucional não chega a descentralizar, porque do senhor todo-poderoso, que é o Presidente da República, como reza a Constituição, que nomeia o chefe do Parlamento, que nomeia os ministros, o primeiro-ministro, todos os poderes de soberania que são os nossos. Vamos passar a uma espécie de jogo de póquer entre a Presidência da República e os governos provinciais. Mas o povo, esse não vai ter mecanismos de intervir e dizer o que quer durante os 4 ou 5 anos de legislação. Então, o que é que se deve acautelar? Então, é muito importante que se criem condições, não para cair na chamada democracia direta, mas é uma coisa que a teoria política hoje chama de democracia líquida, em que, não vou explicar o que isso é, porque é um termo técnico e depois é um debate muito em curso, em que temos que criar condições para que as pessoas possam de facto participar, não simplesmente a votar com um sim ou um não, ou quer o A ou quer B, nas eleições do Presidente, dos parlamentares ou dos governantes, mas que haja um mecanismo para que haja um processo dialógico entre aqueles que governam e aqueles que são governados. Quer dizer, em muitos países há democracia direta, passa por referendos, por plebiscitos, para os problemas principais com que as populações estão confrontadas. O que nós fazemos agora é delegar o nosso poder a um soberano que, por sua vez, nomeia um grupo de indivíduos e nos governa durante 4 anos sem nunca pedir consentimentos. Quer dizer, a ideia é que o governo está ao serviço das pessoas muda porque nós estamos cegamente ao serviço das decisões que são tomadas pelo poder que governa. E
nós temos que nos precaver para que isso não volte a acontecer, e penso que é o esforço que temos que fazer todos. Basta olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, em que as pessoas estão na rua a dizer que não estamos de acordo com as tomadas de decisões, mas não têm nenhum poder, mesmo nas democracias mais avançadas, para dizer stop com isso. Mas por onde começar? Como efetivar esta participação do povo? Olha, uma das coisas que me parece importante acontecer agora é que o MDM tem reivindicado a sua participação no debate político, dizendo que não deve ser simplesmente, digamos assim, um monopólio entre a família Renamo, mas que ele tem que estar presente. E os partidos extraparlamentares também têm reivindicado a mesma coisa. Mas, por outro lado, há sempre mais, ainda no jornal de hoje, acho que foi Savana, havia um Muxanga do grupo de, não António Muxanga, o outro, que reivindicava uma participação da sociedade civil no debate político. E temos visto intelectuais, economistas a dizer, estados gerais, a dizerem, façamos um processo de reconciliação mais amplo, estilo sul-africano, para que de um lado nos reconciliemos de facto e do outro lado façamos uma Constituição que seja consentânea àquilo que é a estrutura política e social do nosso país e que criemos condições para que, doravante, a única maneira de reivindicar espaço político passe pela palavra. Isso significa não confiar todo o nosso poder de decisão àqueles que nós elegemos que nos governam durante 4 anos. Isso, já vimos quanto isso é problemático. Não só em Moçambique, mas no mundo inteiro. Temos que ter um Presidente da República, muito bem. Temos que ter ministros, muito bem. Mas o fato de pegarem todo o poder que é nosso, como cidadãos, e confiar nessas pessoas, e deixarmos ser conduzidos um bocadinho como ovelhas durante 4 ou 5 anos, leva a contradições enormes. Contradições não só para os governados, mas também para os próprios governantes. Então é preciso criar mecanismos para que a democracia passe necessariamente pelos cidadãos. E nenhuma desculpa de dinheiro, do custo, pode ser invocada, porque quando há guerras e há conflitos, o custo é muito mais elevado. Custo humano em primeiro lugar, mas também custo material. Quais seriam os riscos de construção dessa fronteira? Que fronteira? Entre os governantes e os governados? Quer dizer que hoje o que existe no mundo inteiro, infelizmente, né, é que nós somos chamados a dizer, nós até chegamos a partes ridículas em que durante as eleições as pessoas que não sabem ler, que são infelizmente uma boa parte da nossa população, vão mostrar a cara do presidente ou do candidato, quer aquele outro, mas não sabem de facto dizer porque escolhem aquela pessoa, escolhem uma outra pessoa. E as pessoas que nós escolhemos são profissionais da política. E em vez de defender os interesses das pessoas, defendem o interesse do partido que lhes escolheu lá. Quer dizer que entre o povo e os seus representantes existe um partido ou os partidos que têm os seus programas e os seus próprios interesses. Ora, o que é necessário fazer é que a ligação direta entre os representantes do povo e os representados seja muito mais direta, que não passe necessariamente por interesses, programas e veleidades legítimas até dos partidos manterem-se no poder ou conquistar o poder. E nós estamos próximos de construir esta sociedade aparentemente perfeita? Não é aparentemente perfeita, mas também lhe disse no princípio que eu não sou analista, sou utopista e que penso que aquilo que hoje não é verdade pode ser verdade amanhã. Basta pensar que os nossos avós nunca pensariam que Moçambique seria independente dos portugueses. E houve gente que sonhou, houve gente que se predispôs a fazer isso, hoje é uma verdade. Os nossos filhos nem sabem o que é o colonialismo. E também esta democracia participativa, que hoje pode parecer uma utopia, uma coisa irrealizável, com veleidades de perfeição, como disse, pode ser a verdade sobre a qual podemos viver num futuro. Olhando para estas características novas do diálogo, a outra novidade é que o diálogo centrou-se agora em 2 temas, a questão da descentralização e dos assuntos militares. Aparentemente os outros temas ficaram incorporados ou até resolvidos. Qual destes temas é verdadeiramente o tema? Olha, eu penso que a descentralização, de certa maneira, engloba em si mesmo a questão militar. Nós somos um país muito centralizado por razões históricas. Quer dizer que quando chegámos em 75 à independência, tínhamos um partido que ocupou o espaço que tinha que ocupar, que governou, que tinha que subir os portugueses, etc. E ele, com o tipo de mecanismo de governação que foi feita, não se limitava ao topo, mas entrou nas bases. Basta pensar nos grupos dinamizadores, nas células, envolveu-se em todas as partes da sociedade.
Isto quer dizer que, apesar do multipartidarismo, a presença de um partido único tocava praticamente todas as esferas da sociedade e fazia com que um verdadeiro multipartidarismo não fosse possível. Esse partido também entrava nos quartéis, também entrava nas Forças Armadas, na polícia, etc. Quer dizer que a questão militar é uma questão que deriva do fato que o país esteja extremamente centralizado. Por isso me parece que a questão essencial e a questão fundamental é como fazer com que o partido e o Estado sejam duas coisas diferentes. E este é um processo que não vai ser resolvido com qualquer acordo que se assine hoje, porque é um processo que vai ser lento e paulatino e vai levar muito tempo. A Frelimo vai continuar a ser o partido para muitas pessoas que militaram em células no interior de Moçambique, sobretudo, mas a Renamo vai continuar a ser o representante anti-Frelimo para muitas pessoas por muitos anos. Então a descentralização significa que nós temos um Estado e temos partidos que se confrontam ou dialogam em termos de programas, daquilo que querem realizar, e as pessoas devem posicionar-se, devem votar por um e por outro, não por razões de origem histórica, porque a Frelimo nos libertou, que a Renamo trouxe a democracia, nem sequer por razões eternas, que eu sou da Frelimo, então vou continuar a votar para a Frelimo, eu sou da Renamo pela Renamo, que a Frelimo para mim tem sempre razão, a Renamo tem sempre razão, mas porque me apresenta um programa que parece responder aos problemas concretos que estamos confrontados numa época da nossa história. Quando diz que a descentralização, o processo de descentralização é longo, na sua ótica, este otimismo do presidente Dhlakama de em pouco tempo, em 2 ou 3 meses, submeter o projeto de lei e a Assembleia da República transformar já em lei, nesta componente de descentralização, é muito irrealístico? Não, quero dizer que, sob o ponto de vista prettamente político, se quisermos jurídico, isto podem fazer. Em 2, 3 meses podem muito bem criar uma descentralização que agrade quer a Frelimo, quer a Renamo. E isso pode chegar no Parlamento e ser aprovado. O problema, depois é a descentralização de facto no terreno, e esse terreno é composto por 25 milhões de habitantes que somos nós. Descentralizar naquele distrito onde 90% das pessoas não sabem ler e escrever e que o pai sempre votou na Frelimo porque foi a luta armada ou que lutou contra a Frelimo porque é da Renamo. É preciso que a descentralização entre nos lugares mais recônditos do país e este processo é muito mais lento e muito mais difícil. E aí que a incidência de toda uma sociedade, de toda uma classe de intelectuais, sociedade civil, é importante para que as pessoas aprendam a tomar novo rumo. Quer dizer, a posicionar-se não por razões históricas, nem por razões daquilo que o meu pai votou, nem de eternidade, mas por programas políticos que têm que ser lá onde os partidos se confrontam, não para saber o que um fez ontem ou antes de ontem, mas pelos programas que querem apresentar para solucionar problemas concretos. Então a descentralização está para além de um documento? A descentralização é um processo histórico que vai levar tempo. Há países centralizados no Ocidente que falam de descentralização há mais de 50 anos e continuam centralizados. Basta pensar na França. Doutor Severino, qual é o seu entendimento sobre o fato de se dispensar mediadores internacionais e o presidente, no dia do seu aniversário, no dia 9 de março, anunciou que a comunidade internacional retoma o diálogo de Cimas com o papel de assessoria na componente de questões técnicas, conhecimento especializado em matérias de descentralização e de assuntos militares? Olha, nas nossas famílias muitas vezes... Existe alguma diferença? Nas nossas famílias algumas vezes temos problemas, temos conflitos e infelizmente alguns conflitos acabam mal, em violências. Temos assistido isso muitas vezes em Moçambique, em famílias de classes nobres, digamos assim, como das classes mais humildes do nosso país. E como é que resolvemos problemas? Quando há um problema, tentamos resolvê-lo em casa. E quando nós não conseguimos resolver entre nós, chamamos os pais, os tios para nos ajudar a resolver problemas. É claro que se há condições para que os moçambicanos encontrem uma solução interna, não há necessidade de chamar vizinhos. Ninguém vai bater a porta ao tio ou ao avô quando o problema encontra solução internamente. O problema é quando a gente não consegue encontrar uma solução e o diferendo continua e até arrisca de criar, digamos assim, o convívio pacífico no dia da família, que somos levados a bater a porta ao outro para dizer que precisamos de ajuda.
bater a porta ao outro e pedir ajuda significa reconhecer que sozinho estamos com dificuldades. Ora, a história recente mostrou que nós passamos por uma etapa de dificuldades sucessivas. Isso levou que as conversações entre a família Ram fossem em Roma, que houvesse mediação internacional e etc. E isso, não obstante, logo a seguir recaímos na mesma coisa. Mediações internacionais, depois nacionais. Então, eu não vou dizer que a internacional é boa, eu quero dizer que nós temos que fazer tudo o que é necessário para que esta paz negativa, como digo, possa chegar, porque ela é condição para podermos implantar uma paz positiva. Se nós conseguíssemos resolver o problema entre nós, e claro, é o orgulho de qualquer moçambicano pensar que nós temos problemas, mas somos capazes de nos confrontar e encontrar soluções. Se não conseguimos, se é orgulho da nossa parte, não aceitar a ajuda de outros, porque queremos ser nós a resolver, mesmo sabendo que não conseguimos. Por isso o que temos que fazer é medir bem. Estamos em condições de resolver? Muito bem, façamos. Não estamos? Peçamos ajuda. O importante é que o problema seja resolvido. E qual é o seu pensamento? Temos condições de resolver este problema sozinhos ou não? Primeiro, quero dizer que os próprios beligerantes não estão de acordo tácito sobre isto. A posição da RAM foi sempre querer a presença de mediadores exteriores. Então, quer dizer, as condições de debate são a condição mesmo para que o debate chegue a uma solução positiva. Se nós não estamos de acordo sobre as condições, as premissas a partir das quais o debate tem que ser levado a cabo, a gente nunca pode chegar a uma solução positiva. Então temos que satisfazer isto. Basta que um dos beligerantes exija como condição de participação a presença de outros, esses outros têm que ser convocados. Em termos de estatuto, também tem que se discutir. Queremos que eles sejam como mediadores, como observadores. Para mim, o importante não é nem a presença, nem o estatuto que eles têm, é que nós criamos condições para fazer um diálogo que nos leva a sair do conflito, para passar numa segunda etapa, como eu disse, que é uma paz positiva. Doutor Severino, mesmo para terminar e afastando-nos um pouco deste tema para o qual deste tema que estamos a analisar da nova fase do diálogo político, mas olhando para um fenómeno que nos últimos dias tem se manifestado de forma muito evidente, que é a questão da violência, e as redes sociais têm ajudado a tornar mais visível esta violência na nossa sociedade. Queria perceber qual é a sua visão sobre este fenómeno, as razões, o impacto que isto poderá vir a ter na nossa sociedade. Olha, uma das coisas mais tristes que se produziu, mas também significativa nos últimos tempos, foi quando as crianças lançaram pedras sobre o presidente Guebuza no cemitério. E a reflexão que eu fiz para muitas pessoas é que logo a seguir houve um pandemónio de mensagens que, enfim, metiam isto em evidência. E depois, quando morreu a Valentina Guebuza, a gente viu o pai completamente abalado, vimos a mãe em lágrimas e etc. Mas as redes sociais continuaram sem piedade, sem compaixão, sem carinho, a bombardear praticamente a ela, a família, etc. Ora, as nossas tradições e culturas, quer moçambicanas, eu ouso dizer humanas em geral, não obstante as rivalidades, as revoltas, a raiva que passamos a ter uns com os outros, quando há morte fazemos um pouco de silêncio. E subentra a compaixão. Quando eu comecei a pensar nisto, tinha duas hipóteses. Ou a raiva e a revolta que as pessoas tinham contra o presidente Guebuza era tal que a gente deixava de ter um mínimo de compaixão e de solidariedade com a pessoa que sofre diante da morte. Ou então as redes sociais permitem uma coisa que é muito particular, e que já foi denunciado por filósofos da escola de Frankfurt nos anos 40, 50, Oichammer e Adorno, e o próprio presidente Obama, que foi o primeiro presidente a utilizar o numérico para ser eleito e depois utilizou durante a sua governação, quando Hillary Clinton perdeu, rogou para um uso responsável dos mídias, porque segundo ele, certas mentiras eram veiculadas facilmente por mídias e passavam como verdades. Quer dizer que a utilização dos mídias cria uma distância tal em relação à realidade, que faz com que a gente perda de vista o sofrimento do outro homem. Quando eu tenho um homem e uma mulher que sofrem diante de mim, há uma forma de compaixão que nasce. Mesmo quando estou em guerra com ele, se eu pego num punhal, mato, tenho sangue nas minhas mãos, eu matei um homem. Quando eu faço isto nas redes sociais, que posso fazê-lo de Washington, de Nova York, de Zurique, de Paris, há uma distância tal que nos permite dizer coisas, nos permite ter atitudes que são
simplesmente problemáticas e às vezes menos desumanas. E aquele espaço entra qualquer pessoa, e qualquer pessoa sem a reflexão crítica necessária, sem os elementos deontológicos, éticos e de valores necessários para pensar no outro e pensar que está a comunicar no interior de uma sociedade e que valores de verdade, de responsabilidade têm que pautar pela nossa comunicação. Olhando concretamente para estes últimos exemplos de violência ao nível de relacionamentos, o que é que lhe vem, o que é que lhe ocorre enquanto filósofo sobre este fenómeno? É uma questão de valores que temos que se reintroduzir. A luta pelos valores, a luta por pensar que os homens têm valor porque homens, não simplesmente a nível de vida, a nível da própria dignidade, a nível do respeito que temos de ter um em relação aos outros. E é isto que compõe uma sociedade pacífica, é isto que faz com que possamos, porque se nós somos violentos a nível individual, não podemos pensar que vamos construir uma sociedade pacífica. Estes dias ainda vi o bispo Singolana dizer o moçambicano é pacífico. Eu pergunto-me onde? Quando eu olho para a minha vida, tenho 54 anos, eu passei mais de 3/4 da minha vida num país em conflito e em guerra, onde a gente se mata discriminadamente. Ora, a violência não é só simplesmente a questão de matar o outro. A violência social é a desproporção entre ricos e pobres, a violência é na maneira como nos dirigimos uns para com os outros, é na maneira como analisamos e criticamos o outro, é a maneira como nos posicionamos em relação à vida das outras pessoas e o impacto que isso tem na própria sociedade. Então, as redes de comunicação, fazendo uma espécie de extensão àquilo que são os filmes, as séries de televisão, onde a gente tem sempre os heróis que matam, cheio de armas, cheio de sangue, etc., estão a dar continuidade a uma prática que pode ser problemática e podem ser construtores de violência. E, paradoxalmente, muitos desses jovens que pautam pela violência na comunicação são aqueles que são defensores da violência entre a Frelimo e a Renamo. Não se dão conta que é da violência individual que nasce a violência coletiva e mesmo a violência entre grupos, exércitos ou partidos políticos. O que eu posso dizer é que nós, para além de estar de acordo com esta inserção de Barack Obama, apesar de não gostar muito dele, que é preciso responsabilizar os mídias, é preciso pautar por valores verdadeiros, é preciso trazer a questão deontológica na educação das pessoas para que de facto o respeito possa reexistir, porque é da pacificação individual e das relações recíprocas que um país pode viver na paz e no respeito de uns para com os outros. Muito obrigado, Dr. Severino Ngüenya, por ter acedido ao convite de juntar-se a nós neste espaço análise. Caro telespectador, convido-lhe a continuar. Eu sou utopista e não analista, mas obrigado. Caro telespectador, convido-lhe a continuar com a restante programação da STV.